Se você já está com a Bíblia aberta no Salmo de número 8, eu só peço para que você me aguarde. Abrir. Salmo de número 8, me acompanhe na leitura que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor, continua a falar conosco através da tua palavra, confronta-nos, abre os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos, penetra o coração insensível que só o Senhor pode penetrar através do teu Santo Espírito, usando a espada afiadíssima da tua palavra. Que sejamos fiéis ao santo texto, que o teu povo esteja atento a escutar a tua voz e que teu Espírito aplique poderosamente a tua palavra em nossos corações. Faz isso para a glória tua, alegria nossa. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Conta a história que uma professora e aluna, uma alunazinha de 6 anos, tipo Maria, não sei se você conhece, bem atrevidinha como Maria. A mãe não está aqui, a gente pode falar mal, né? Então, eu estou falando isso, que eles já estavam pela manhã, e aí eu também já falei isso, então não estou falando mal pelas costas. Elas conversavam sobre a história de Jonas. Na verdade, elas estavam divergindo sobre a história de Jonas. A professora disse que era fisicamente impossível que uma baleia engolisse um ser humano, porque apesar de ele ser um mamífero muito grande, a sua garganta era muito pequena. Só que a menina, ela afirmava que Jonas foi engolido pela baleia sim. E aquele atrevimento típico de crianças assim, bem irritada, a professora repetiu: querida, uma baleia não pode engolir um ser humano, isto é fisicamente impossível. A pequenininha não contou conversa, disse o seguinte: professora, então vou fazer o seguinte, quando eu morrer e for ao céu, eu vou perguntar a Jonas. A professora pegou e disse assim: agora eu pego essa pirraia. E retrucou, dizendo: e o que vai acontecer se Jonas tiver ido para o inferno? Aí ela disse: aí a senhora pergunta. Porque no fim da história, tudo reside na fé, no texto santo. Tudo reside na confiança daquilo que Deus diz. Queridos, temos algumas dificuldades para interpretar o Salmo de número 8, porque duas coisas encantam os leitores e impedem que entendamos bem. Isso é um hino, tá? O Salmo de número 8 é um hino, que é um hino de louvor à majestade do nosso Senhor Deus. É um hino de grande alegria. O salmista expressa com seus lábios a majestade e glória de Deus que ele conhece. Ele apresenta quem é o Deus criador de todas as coisas. E uma questão que dificulta a interpretação deste texto para muitos é que muitos leem e, de fato, se impressionam com a descrição que o Salmo faz do homem, especialmente no verso número 4, quando ele diz: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Pois, de fato, ele é impressionante essa descrição que o Salmo vai fazendo do homem. E ela foi colocada aqui exatamente com esse intuito, para que você e eu fiquemos impressionados, mas ao mesmo tempo, ela foi colocada aí para que nós comparássemos este Deus de majestade com esse homem que este Deus criou e colocou no lugar da criação, ou colocou e deu um lugar nessa criação que o próprio Deus fez. Porém, o homem geralmente tende a esquecer que o Salmo é de louvor a
Deus e não ao homem. E é por essa razão que você vê tanta heresia, especialmente quando você escuta. Não sei se você já escutou, eu já escutei o verso número 5, quando diz assim, ó, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Aí se diz assim, sabe de uma coisa? Você é só assim, ó, um pouquinho menor do que Deus. Entendeu? É a bronca que muitos discorrem sobre essas passagens. A pergunta que a gente levanta é, em qual direção o Salmo aqui nos aponta? Se tivéssemos a oportunidade de perguntar a Davi, autor do Salmo, talvez Davi dissesse exatamente o seguinte, olhe para as duas direções. Davi, como um tipo de Cristo, escreve o Salmo e o entrega ao povo de Israel para que eles pudessem encontrar Deus na pessoa bendita do Messias que é prometido o tempo todo no Antigo Testamento. Então veremos que esse Salmo ele aponta para duas coisas, a criação de Deus como também para a redenção de Deus. E em primeiro momento eu queria chamar a sua atenção para isso. É o reconhecimento que o salmista faz, verso número 1 a 2, ele faz um reconhecimento da majestade de Deus, ele nos mostra como Deus é majestoso, como Deus é glorioso, e a resposta que nós devemos dar a esse que é majestoso e glorioso. Por essa razão, chamo sua atenção para o verso 1, que diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa reconhecendo a majestade de Deus, e aí eu já emendo na nossa primeira lição da noite. A nossa primeira lição da noite é dizer que nós temos que nos aproximar de Deus, reconhecendo quem Ele é. Eu não sei se você já viu, mas tinha um deputado que também era pastor, que quando ele findava as suas orações, ele dizia assim, aqui quem está falando é fulano de tal. Ao contrário de mim e de você que fazemos assim, nós falamos da oração e findamos dizendo como? Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus é o canal pelo qual as águas das bênçãos divinas chegam nas encanações da nossa vida, da nossa casa. Então, nós temos que nos aproximar de Deus, conscientes de quem Deus é. E ele vai deixar ainda mais claro, o salmista, que Deus é o único Deus. E essa era uma confissão basilar dos judeus, como nós encontramos lá no texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é o único Senhor. Adiante, a gente fica imaginando Davi em uma noite sem luz artificial. Lembre-se que no período de Davi você não tinha fluorescente, nem tampouco LED. Você não tinha luz artificial, você não tinha absolutamente nenhuma empresa que pudesse ajudar nas noites para que eles tivessem uma iluminação. E é por essa razão que a iluminação que Davi tinha era a natural. Então, quando você lê o verso número 1, parte B, você pode pensar com Davi no que eu vou tentar mostrar aqui para você. Ele diz assim, ó, pois expuseste nos céus a tua majestade. É mais ou menos assim. O pior é que é pobre, né? Você já teve a sensação de ir para um determinado lugar e dizer assim, nossa, deixa eu tirar uma foto para mostrar a galera o lugar que eu estou. Pá! Aí você, rapaz, parece que não é nem a foto que eu estou tirando, parece que não é o lugar que eu estou enxergando, que é tão belo o lugar que eu estou enxergando, a foto não consegue revelar. Mas era mais ou menos isso aqui que Davi estava vendo. O sol, a lua e outras coisas belas como você e eu vemos. Meus amados irmãos, Deus é um grande expositor e não usa filtro como você usa no Instagram. Ele é sem filtro e você muitas vezes quando tira uma foto assim daquele céu meio azulado ou então meio avermelhado, você sempre posta assim, hashtag sem filtro. Ele é um grande expositor. É Ele quem expõe no céu, através da sua revelação, a sua própria glória. Quem já não acompanhou coisas como essa? Você já viu isso aí? Isso é chamado de aurora boreal. Eu não me interesso muito por isso que eu não fui lá, né, conhecer. É lá na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Islândia, no Alasca, lá no Canadá. É bem baratinho de você ir para lá. É a chamada aurora boreal. Belíssima exposição. Você olha para essas coisas, você fica embasbacado, você fica encantado, você fica maravilhado, porque são coisas belas.
E o que nós deveríamos fazer olhando este grande universo de Deus, é um pouco do que o salmista está fazendo aqui. Eu não sei se você conhece isso aqui, ó, mas isso aqui é o chamado Jardim Roxo, que fica num parque japonês. Ele fica dessa forma no período da primavera. Isso aqui, ó, é um lago lá da Noruega. E eles não fazem um pouco de inveja para a gente, não, que aqui a gente vai lá para o Jacaré, em João Pessoa, e vê naquele sax lá tocando, né, e a gente fica também bestinha com o sol se pondo. É o Criador, sem filtros, mostrando a sua beleza e a sua glória. Interessante, irmãos, que à medida que você olha essas coisas, muitas vezes você fica paralisado, encantado com a beleza exposta diante dos seus olhos. E é interessante porque, se você encontra e fica encantado com a beleza das coisas criadas, imagine a beleza daquele que deu beleza às coisas. Por isso que ele é glorioso. O que você vê são obras das suas mãos. A fonte de toda beleza é Deus. E é interessante porque Paulo sabia disso. Eu tenho a impressão de que quando Paulo estava escrevendo o início da carta aos Romanos, eu tenho a impressão que Paulo deu uma lida no Salmo de número 8 e disse assim, agora pronto, eu vou começar o verso 20, que diz assim, ó, porque os atributos invisíveis, quais são os atributos invisíveis de Deus que você contempla em imagens como essa? Sabedoria, beleza, perfeição de Deus. Então os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Você olha para essas coisas que os seus olhos alcançam, uma aurora boreal, uma lua cheia que vai se impondo, um mar transparente, as belezas dos cardumes coloridos passando debaixo dos seus pés, a floresta encantadora e todas as outras flores que você pode presenciar num jardim belíssimo. Você olha para elas e consegue enxergar, perceber a beleza, a sabedoria, a perfeição de Deus por meio das coisas que foram criadas. Das maiores às menores criadas, elas deveriam causar o sentimento de nós nos prostrarmos diante de Deus e dizermos assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas aí o salmista faz uma coisa muito interessante, chama a sua atenção para o verso de número 2, você pode ir lá comigo, vamos lá? Versículo número 2, veja o que ele diz. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. E aí, eu quero chamar você para enxergar isso aqui, ó. Dá vontade de arrochar, não dá não? Pega assim, se eu pegar... assim a gente faz? Doido para dar uns apertos. E aí eu vou puxar a sardinha para mim, né? Esse era o meu pequenininho, quando estava bem novinho, a gente foi lá, tirou umas fotos com ele. E o que é que o salmista está querendo dizer com essas fofurinhas, né? Com esses rechonchudos, que a gente tem vontade de arrochar e de apertar. Estava no casamento de Rebeca, a minha menina foi uma pajem, né, que chama, e quando a gente passava por algumas pessoas, as pessoas diziam assim, tu deixa de dar só uns arroxos nela, ela é bem gordinha. O que o salmista está querendo dizer com isso? É que não apenas as coisas tremendas e gigantescas que os seus olhos contemplam, é que você deve ficar embasbacado com elas, louvar a Deus por elas, ficar encantado por elas. Mas é assim, e você sabe de maneira empírica isso, que com coisinhas pequeninas e frágeis como bebês, a gente fica encantado com elas, com as estupendas e com as pequeninas e frágeis, porque Deus é glorioso e majestoso. Agora você lê, ou melhor, acompanha comigo a parte B do verso 2, que parece aquele tipo de coisa que o autor deu uma escorregada aqui e falou coisa com coisa. Olha o que ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Aí parece até que alguém atrapalhou o salmista, chamou ele, puxou uma conversa ali, nada a ver, o salmista voltou pensando em outro assunto. Aí ele diz, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que é que tem a ver inimigo e vingador? Você pensar em beber, em pensar em coisas grandiosas.
ninguém atrapalhou ele aqui. Ele fez o que realmente o texto está querendo dizer. Foi intencional. O que ele está dizendo aqui são as consequências da glória de Deus revelada. Ele está dizendo aqui que essas coisas poderosas, grandiosas, majestosas, portentosas que os seus olhos alcançam, como céu, lua, os astros solares e todas essas coisas grandes que você enxerga, assim como as pequenas e as frágeis, elas fazem com que os inimigos de Deus fiquem silenciados quando estão diante da glória e da majestade desse Deus. Por que eles devem emudecer, ficarem silenciados? Por uma razão muito simples, porque eles não podem fazer o que Deus faz. Porque eles não podem criar o que Deus cria, porque eles não fazem o que Deus fez, faz e continuará a fazer, porque nenhum dos seus inimigos pode se levantar e dizer, eu sou igual a Deus. Por isso que o texto de Deuteronômio deixa muito claro que Ele é o único Senhor, e essa é a razão pela qual o salmista também deixa muito claro o verso número 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Por quê? Porque não existe ninguém igual a Ele. E aí os inimigos ficam pianinhos, não tem ninguém que possa se comparar ao Criador dos céus e da terra, ao Criador de bebês. Verso de número 1 traz a segunda lição para a gente. A pergunta é, como podemos oferecer a glória que é devida a esse ser grandioso e majestoso? A primeira delas, ou o primeiro lugar, perceba a expressão do verso 1. Ele disse, ó Senhor, Senhor nosso. A primeira forma de nós glorificarmos de maneira ativa a Deus é nos relacionarmos com Ele. Veja que Ele está chamando de Senhor nosso aqui. Nós fomos criados, Renale, para nos relacionarmos com Deus. Deus nos chama para ser a noiva dEle. Para se relacionar com quem? Com o noivo. Se não há relação da noiva com o noivo, o casamento se acaba. Você que é casado sabe muito bem disso. Você às vezes puxa a orelha do seu marido, assim como o marido da esposa. Você não conversa mais comigo. Quem já escutou essa frase? Você não fala mais comigo, está acabando a relação. Sim, se não tiver relação, conversa, acaba-se o contato, acaba-se a relação, e é exatamente isso. Deus nos chamou para ser a nossa esposa, e Ele será o nosso noivo, e é exatamente uma fé relacional, onde Deus, desde o princípio, nos chama a andar com Ele. Lembra que Gênesis capítulo número 3, verso número 8 diz, vou lembrar você, diz assim, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Sabe por quê? Porque desde o início foi assim, Deus chama as pessoas para se relacionar com Ele. E Deus é tão gracioso, que quando nós nos escondemos, porque fazemos bobagens, Deus continua a insistir no relacionamento conosco. Às vezes acontece comigo, não sei com você, já aconteceu comigo, de ocasiões em que, distanciando-se do Senhor, esfriando na fé, de repente alguma coisa vinha no ouvido, a voz da consciência dizia assim, por que você está se escondendo? O que é que está acontecendo? Por que está indo por esse caminho? É Deus insistindo com gente como a gente. E o que é impressionante, certa vez eu li isso e achei impressionante, é que Deus, conhecendo quem você é, conhecendo o que eu sou, é impressionante Deus ainda insistir com gente como a gente. Cheio de falhas, cheio de pecado, fazendo coisas muitas vezes que não agrada a Ele, e Ele insistir e dizer assim, onde é que você se escondeu? O que é que você está se escondendo? Venha ter relacionamento comigo. Isso perpassa toda a Escritura, presta atenção, Gênesis capítulo número 5, verso 22, veja, a Escritura diz assim, andou Enoque com Deus. Capítulo número 6, verso 9 diz, Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus.
Quando você chega mais adiante no Novo Testamento, você vai perceber que é a mesma coisa que acontece lá. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar em Cristo é andar com Deus, pois é Cristo que nos leva ao Pai. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Andar em Cristo, então, é andar com Deus. Não confunda uma fé verdadeira e relacional com uma série de regras a serem seguidas. A fé que realmente glorifica a Deus e honra a Deus é a fé que se relaciona com Deus, que é relacionamento com o Criador. Por isso nós dizemos assim: ó Senhor, Senhor nosso, porque Ele é pessoal. Segunda coisa, que nós glorificamos a Deus quando entendemos e vivemos com Ele como nosso Senhor. Essa é uma das coisas que eu queria que você entendesse. É muito bom em todo mundo que é Deus como o Salvador. Você provavelmente já escutou isso várias vezes. Nós amamos Deus porque sabemos que Ele nos salva da ira vindoura. Mas eu queria saber se você também lembra que Ele é o seu Senhor. O texto diz, verso número 1, Senhor, Senhor nosso. A ideia de Senhor é exatamente trazer a concepção de alguém que é a autoridade máxima sobre nós. E aqueles que estão debaixo das ordens desse Senhor são simplesmente pessoas que se submetem ao que esse Senhor ordena. Então, você entende o que estamos falando e dizendo quando falamos a palavra Senhor? Se você entende, sua resposta será: Pai, eu sou submisso a toda a tua vontade, eu me submeto a ti, eu estou pronto a renunciar à minha opinião, à minha cosmovisão, à minha vontade, os meus pressupostos em detrimento dos teus. Ache ruim ou bom, eu haverei de me submeter àquilo que é teu. Sabe por quê? Porque eu o tenho como o meu Senhor. O meu Senhor. Essa é a primeira coisa que o salmista faz. Contempla a majestade de Deus e em seguida ele começa a contemplar a pessoa dos homens criados por Deus. E aí chama a sua atenção. Se no primeiro momento ele reconhece a majestade de Deus, no segundo momento ele começa a contemplar a criação e a redenção de Deus. Venha comigo, eu estou no verso 3, observa o que ele diz. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, aqui são as imagens do verso 3. Verso 3 está mostrando exatamente isso: lua, sol e estrelas. Ao observar estas grandiosas e maravilhosas obras de arte, ele para, ele pensa e faz a pergunta. Está no verso 4, vai lá comigo. Ele diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa seção do verso 4 a 9, ele começa com uma pergunta de alguém que conhece a glória de Deus. Por essa razão chama a sua atenção só mais uma vez no verso 4, quando ele diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Ele se surpreende com a relação desta glória com a humanidade. Como é que pode um ser que cria coisas tão majestosas, coisas tão gloriosas, e quando você percebe o avanço da ciência, o conhecimento de outras galáxias, outros planetas, você começa a ficar encantado e impressionado com a grandeza de todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo, como é que pode um ser tão majestoso, tão grandioso, que é capaz de criar coisas tão grandes, e esse mundo que ele criou não suporta ele, porque ele está além e acima desse mundo enorme que fora criado? Como é que pode um ser tão majestoso ainda assim se relacionar com gente como a gente, que é um grão de areia nesse universo todo? O salmista então estabelece aqui alguns pontos de contrastes, coisas que espantam ele. Por exemplo, primeiro, o contraste entre criação versus homem, embora o homem seja parte dessa criação, e também do Criador com a criatura, no verso número 4. A criação tão vasta, tão imensa, e o homem tão pequeno. Você já percebe um contraste aqui estabelecido.
O Senhor, Ele é o Criador, o Senhor é infinito, o Senhor é imortal, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor é independente, o Senhor é totalmente sábio, o Senhor é soberano. Já o homem, criatura, ele é finito, ele é mortal, ele é pequeno, e diante da maioria das coisas, eu e você somos impotentes. Por exemplo, quando você está aqui, você vê quão impotente você é. Diante de uma doença incurável, câncer terminal, situações como muitas vezes temos visto nos dias atuais, ou em situações assim. Já imaginou sendo você? Impotente. E o que mais surpreende o salmista é exatamente essa relação do Criador com a criatura. É por isso que a gente canta aquela canção muito conhecida entre nós, antiga canção. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. É impressionante saber que um Deus tão grande e tão majestoso é capaz de dentro de um universo de 7 bilhões de pessoas, sabe e me conhece pelo nome, sabe a região geográfica que eu habito, sabe a casa que eu moro, o que passa no meu coração, o que passa nos meus pensamentos, as intenções e motivações e as palavras que nem chegam na minha boca, Ele já conhece todas e de todas as pessoas. E Ele se relaciona pessoalmente comigo. Isso é espantoso, é o que o salmista está tentando nos mostrar. Ele chama a criatura de filho. Olha o que ele disse, está aí na parte B do verso 4, ele diz assim: o filho do homem que o visites. Embora seja uma expressão messiânica, ela é também usada numa relação clara da paternidade de Deus para com aqueles que Ele criou. O Salmo de número 100 nos ajuda nisso. Ele diz que dele somos feituras, somos criados e que também somos filhos. Verso número 3 do Salmo 100. Avance comigo, estou no verso 5, ele diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Lembre aqui, Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto de Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas olha o que diz também, está lá, capítulo 5, verso 3, ele diz assim, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Sabe o que isso significa? No verso número 5, que ele também está tentando nos dizer, é que o processo de filiação continua onde Deus deu ao homem a capacidade de se multiplicar e por um milagre do Senhor multiplicar a imagem e semelhança do Criador. É isso que acontece, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E não apenas isto, observe, Deus tomou da sua realeza e por ele ser rei, presta atenção na parte B do verso 5, ele diz: de glória e de honra o coroaste. Deus coroa o homem de glória e de honra, coloca no jardim, que é o palácio da criação, de onde o homem deveria exercer o processo de multiplicação, encher essa enorme terra, dominá-la, sujeitá-la, porque ele carrega a imagem de Deus. E aí então o texto diz, estou no verso 6, me acompanhe. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Até então o salmista está apontando para a obra da criação e dizendo assim: este é o homem que Deus criou, este é o homem que a majestade fez, e tudo isso deveria de alguma forma me surpreender e surpreender você. Essas coisas deveriam encantar os nossos olhos. Sabe por quê? Porque Deus faz, porque Ele cria, porque Ele se importa, porque Ele nos dá objetivo, porque Ele nos dá sentido, porque Ele nos ama, porque Ele nos faz filhos. E tudo isso deveria nos levar a, verso 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Só que, meus amados irmãos, nós temos um problema aqui. Estava tudo tão bom, né? A gente tem uma bronca aqui para resolver. Um nó cego, não tem um nó cego? Não sei se é do seu tempo isso, né? Mas é atual, né? Um nó cego aqui para desatar. Nó cego é bronca, né? Porque a gente tenta, quebra a unha, vai para o dente, às vezes quebra o dente. É duro, mas é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção no Salmo de número 8.
O grande problema, ou um imenso problema, é exatamente a descrição do homem que o salmista faz aqui. Essa descrição que corresponde aos 2 primeiros capítulos de Gênesis, escute agora, ela não combina com a realidade que você vive. Ela não combina com a realidade que eu vivo. Ela não se encaixa com aquilo que eu sou, não se encaixa com aquilo que você é. Essa é uma figura do mundo se não houvesse uma coisa chamada pecado, mas o pecado está aqui, o pecado ainda entrou nessa terra. E o homem que Deus fez como coroa da criação e colocou com domínio sobre a criação que ele fez, este homem foi afetado pelo pecado, que chamamos de queda na teologia. O homem que Deus fez colocando como coroa da criação, dominando a criação, esse homem rebelou-se contra o Criador. E aí, com essa rebelião ao que nós vimos até aqui, isso não bate conosco. Eu queria ver junto com você o que aconteceu com a vinda do pecado. É por essa razão que eu lhe convido a abrir em 2 Timóteo capítulo 3, verso número 1 a 5, e eu vou chamar disso aqui de, após o pecado, aconteceu um processo de animalização. O homem vai se tornando um animal. Preste atenção, é o verso de número 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. Você achou? Então vamos lá. 2 Timóteo 3, 1 a 5, presta atenção. Olha o que ele diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2, pois os homens serão animais. Veja se não é. Egoístas, avarentos, jactanciosos. Vai vendo se você se encaixa aí, vai. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. É isso aqui que o homem se torna longe do Criador. É isso aqui que os homens se tornam. Eles podem até parecerem piedosos, mas não são. Eles se tornam cada vez mais avessos a Deus. E Deus deu a Escritura para que o homem torne-se um homem de Deus. Ao invés de se tornar um homem de Deus, ele se torna um animal, um bicho, mas não é só isso. A Bíblia diz, e nós vimos, que Deus deu ao homem domínio sobre a criação. Lembra disso? Deus deu domínio ao homem sobre a criação. Só para relembrar você, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O texto diz, tenha ele domínio sobre peixes, sobre aves, sobre animais domésticos, sobre a terra, sobre os répteis que rastejam pela terra. Agora a minha pergunta é, cadê esse domínio? Quando você se depara com um leão, o que é que acontece? Você diz assim, fica aí. Não é assim? Quando muito acontece, é quando um domador passou muito tempo, meses, domando e você sabe mais ou menos como é o processo, só que às vezes o animal está por aqui, né? E aí, no meio de uma apresentação, você de vez em quando encontra no YouTube alguma coisa meio sangrenta, né? Cadê o domínio dos homens sobre a criação? Após a queda, escute, esse domínio é realizado pelo homem, só que de maneira parcial. Por isso que a gente ainda domina um gatinho. De vez em quando ele ainda arranha. Se a gente às vezes domina um cachorro, mas você não entra na casa de um desconhecido que tem um pitbull Rottweiler. Por que você não entra? Você não tem domínio sobre a criação? Por que você não faz assim? Cale-se. É assim? Você não faz isso. Você diz mais assim, você está doido, pastor? Se quiser, faça você. Né? Por quê? Cadê o domínio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso domínio, depois da queda, ele é limitado, ele é pequeno e inexpressivo. Quando o homem quer dominar sobre a criação, e infelizmente muitas vezes quando isso acontece, ele age como um tirano e assim ele mais destrói do que constrói. O homem perdeu o domínio, aliás, o homem perdeu inclusive o domínio próprio. Veja o estado nosso. Muitas vezes você conversa com alguém e diz assim, pastor, na verdade é porque eu não consegui me segurar, eu não me dominei. Escute, nem domínio sobre si às vezes a gente tem. Imagine sobre o resto da criação.
eu não sei nem me dominar. E é por isso que isso é um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. O fato é que nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. E aí é a bronca do Salmo de número 8. Deveria ser assim, mas não é. O homem vivia intimamente com o Criador, porém, quando pecou, ele perdeu esta intimidade com o Todo-Poderoso. Ele assim se afastou de Deus. Logo, aqui começa a nossa ascensão para desatar o nó. O verso de número 4, então, aqui eu quero chamar a sua atenção para ele. Entendendo que o verso de número 4 do Salmo de número 8, ele se torna um grito. E o grito seria assim, Salmo de número 8, verso 4, Senhor, que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem, Senhor, para que de nós o Senhor se lembre? Afinal de contas, o Senhor criou o homem dessa forma que o Senhor acabou de descrever aqui no Salmo de número 8. Mas nem dessa forma que o Senhor o criou, ele permanece. Por quê? Porque o homem está longe. Como é, Senhor, que o Senhor lembra desses homens e ainda visita esses homens? Como o Senhor se tornou um grito, verso 4. E a resposta de Deus está aqui, ó. E é o texto que a gente leu no início. Eu quero convidar você a vir comigo para Hebreus, capítulo número 2. Salmo 8, verso 4. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Como é que o Senhor se lembrou desses homens? Como é que o Senhor visitou esses homens? É sobre essa resposta que Hebreus capítulo 2 traz. Presta atenção nisso. Para mim, essa é uma das coisas lindas que agora o nó está afrouxando e a gente está começando a entender. Hebreus capítulo 2, verso 5, venham junto comigo, ele diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou, olha uma expressãozinha, sujeitar tem a ideia de dominar. Sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Verso 6, antes alguém, aqui o autor aos Hebreus parece igual a gente, né? Às vezes a gente diz assim, eu sei que Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí diz assim, só não sei onde é que fica, mas está na Bíblia. Aqui é quase isso que o autor aos Hebreus diz assim, ó, alguém, parece que ele até nem lembra qual é, eu vou dizer a ele, é Davi. Aí ele diz assim, ó, em certo lugar, deixa eu avisar para ele, é no Salmo 8. Agora presta atenção no que ele vai dizer, se a gente não está certo no caminho aqui. Deu pleno testemunho dizendo, o que ele diz agora? Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Cristo foi feito por um pouco de tempo menor que os anjos, em virtude da sua natureza humana. A fim de ficar ainda mais claro, vale lembrar que os anjos receberam poderes sobrenaturais do Criador, eles têm acesso contínuo ao trono de Deus e não estão sujeitos à morte. Nesse sentido, fizestes um pouco menor que os anjos nesse aspecto, mas continue no texto, ele diz assim, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas, o que é que diz? Sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. A palavra que a gente encontra no Salmo 8. Percebeu a questão do domínio? Aí ele diz, verso de número 8 ainda, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, embora o reinado de Cristo ainda não esteja consumado em sua plenitude. Por quê? Porque você ainda vê pecado, você ainda vê morte no mundo, os desastres acontecendo, os homens rebeldes, esse reinado acontece, mas ainda não de forma plena. Verso número 9, ele diz, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, aí ele desvenda. Quem é? É Jesus. Uma das coisas que a gente chama na hermenêutica é que o melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. Não existe Augusto, Nicodemos, João, Calvino, Spurgeon que seja melhor intérprete do que a Escritura é para si mesma. O Salmo de número 8. O homem descrito no Salmo de número 8 se chama Jesus. Continue no texto.
Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O Salmo falava de Cristo, você acredita? E você achando que era você. É de Jesus que o Salmo de número 8 fala. Aí eu quero junto com você ainda avançar, subir o Everest e a gente chegar no clímax aqui. Sabe por quê? Porque o tempo todo o Salmo vem falando de domínio. Hebreus traz a interpretação do Salmo 8 e fala que quem tem domínio é Jesus. O próprio livro aos Hebreus diz que Jesus, ele tinha algo muito especial. A Escritura diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Sabe por quê? Porque ele tem uma coisa chamada domínio próprio. Já começou aí o domínio dele. Você e eu, muitas vezes, perdemos o domínio, perdemos as estribeiras, nós não temos controle sobre nós mesmos, mas Jesus tinha. Mas aí eu quero subir mais um pouquinho com você. Venha para cá, ó. Mateus capítulo número 8, verso 24, porque Jesus mostra domínio sobre outra coisa também. Mateus capítulo 8, verso de número 24. Hebreus já nos disse que ele tem domínio próprio, por isso ele nunca pecou. Mateus capítulo 8, verso 24 a 32, mostra que Jesus tem domínio sobre as forças da natureza. Veja comigo, eu estou no verso 24, Mateus 8. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe por quê? Porque aquele que tem domínio próprio também tem poder e domínio sobre as forças da natureza, sejam elas ventos, sejam elas tempestades, sejam elas quais forem, mas não fica só por aí. Ele tem domínio sobre outras coisas também, por isso chama a sua atenção para o verso 28, porque o texto nos mostra que ele tem domínio sobre as forças espirituais do mal. Veja o que diz verso 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos, e então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Sabe por quê? Porque aquele que tem domínio próprio, ele também tem domínio sobre as forças da natureza e tem domínio sobre os espíritos malignos. E não apenas esse texto diz isso. Veja, Lucas capítulo 4, verso número 35, mostra que Jesus tem poder e domínio sobre os espíritos malignos. Quando disse assim, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai. Não tem entrevista com o demônio, não tem papo com essa galera. Cala a boca e sai. Não tem que estar entrevistando ninguém, não tem conversa com esse povo. Jesus diz assim: sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Sabe por quê? Porque ele tem domínio sobre os demônios, ele tem domínio sobre os espíritos malignos, ele tem domínio próprio, ele tem domínio sobre as forças da natureza, ele tem domínio sobre todas as coisas. Não fica só por aí, ele diz que tem domínio também sobre uma coisa que deixa você louco, especialmente nesse período de pandemia, uma coisinha chamada morte. Veja, João capítulo 11, verso 43 a 44 diz assim: tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Note, primeiro, ele tem domínio próprio, nunca pecou. Segundo, ele tem domínio sobre as forças da natureza, vento, chuva e mar. Terceiro, ele tem domínio sobre as forças espirituais do mal, espíritos malignos, demônios, Satanás e toda a
corja dessa turma aí. Quarto, ele tem domínio sobre a morte, ou seja, ele tem domínio completo sobre essas coisas e age como lhe apraz. Sabe por quê? Porque ele é o homem do Salmo de número 8. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele fez o que o primeiro Adão não conseguiu fazer, por isso que ele é o segundo Adão. Só que tem uma coisa, a Escritura fala que nós devemos nos unir a Ele. E ao nos unirmos a Ele, algo fantástico você haverá de desfrutar. A gente está falando de domínio, lembra? De conduzir as coisas, de guiar as coisas. Timóteo diz assim, melhor, Paulo escrevendo para Timóteo capítulo 2, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Você e eu reinaremos com ele. A ordem das coisas voltará ao seu normal, como desde sempre foi intencionado. Qual a razão de Cristo ter passado por tudo isso que passou? Volte comigo rapidinho em Hebreus capítulo 2. Capítulo 2, verso número 10. Por que ele passou todas essas coisas? Esse ser criador que ordena todas essas coisas, que pinta o céu com tanta beleza. Hebreus capítulo 2, verso 10. Eu queria que você pudesse vir junto comigo para cá. Hebreus capítulo 2, verso 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Volte só um pouquinho no texto do capítulo 2, vem para o verso 2, capítulo 2, verso 2. Por isso, a pergunta que o autor fez no começo deste capítulo, quando ele fala sobre convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ele passasse por dores e sofrimentos. Verso número 2 do capítulo 2 diz, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, aí ele diz, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a pergunta que fica. Como o ser humano vai escapar, já que toda a transgressão ou desobediência recebe justo castigo, como ele está dizendo aqui? Como alguém pode escapar do julgamento se negligenciar? A palavra negligenciar traz a ideia aqui de virar as costas, de não abraçar tão grande salvação. Sabe qual é a resposta? Ninguém escapará. Sabe por quê? Porque não existe outro escape, porque não existe outro caminho, porque não existe outra forma, outro jeito. E aqui entra a resposta para o Salmo de número 8. Você só tem duas possibilidades no Salmo 8. Dois tipos de homem tem ali. Primeiro, você pode ser esse homem descrito no Salmo de número 8, mas você sabe muito bem que é um homem falido, perdido, morto. Você não tem nem domínio sobre si, quiçá de outras coisas. Perdido. Mas você pode ser o segundo homem. Você pode ser o homem do Salmo 8, em Cristo Jesus. Nele, unido a Ele. Em Jesus nós somos membros de uma nova humanidade. E a glória da raça descrita no Salmo 8 pertence àqueles que se uniram àquele que verdadeiramente tem domínio sobre todas as coisas. Por isso que o salmista finda, não dizendo assim, esse cara sou eu. Não. Ó Senhor, verso 9, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Porque ele sabe muito bem de quem é a glória, quem é que tem domínio. Queridos irmãos, hoje é dia 12 de setembro e todo mundo lembra um pouco dessas imagens aqui, não lembra? Quem não assistiu ontem nos mais variados jornais, né? O fatídico 11 de setembro de 2001.
Conta que 3.000 pessoas saíram para trabalhar no World Trade Center e elas jamais voltaram para casa. Mas eu não sei se você já leu sobre isso. Eu li recentemente, é verdade, mas eu li que houve outras 2.700 pessoas que voltaram para casa naquele fatídico dia. E voltaram para casa por causa de um homem. Eu não sei se você já leu ou já escutou sobre esse rapaz aqui. Seu nome era Rick Rescorla. Conta a história que esse homem é um coronel aposentado, herói lá no Vietnã. Aos 62 anos, ele trabalhava como diretor de segurança da Morgan Stanley, que é uma empresa que atua no mercado financeiro. Da Torre Sul do World Trade Center, Rescorla viu o momento exato em que um avião foi lançado contra a Torre Norte. Era 8h46 da manhã. Um estrondo, fumaça, chamas, imediatamente o telefone toca. Alguém disse assim: mande todos ficarem em seus lugares. Eram as autoridades falando. Ninguém sabia ainda que aquilo era um ataque terrorista da Al-Qaeda. Rescorla responde: de jeito nenhum. A próxima frase é pi. Chama um palavrão e diz uma coisa muito impressionante. Antes disso, vale a pena destacar que ele já tinha feito um estudo sobre aquelas estruturas depois de um atentado ocorrido em 1993. E ele sabia que aquelas estruturas não suportariam. Ele emenda na resposta e diz assim: tudo abaixo daquele avião vai cair. Disse e bateu o telefone na cara daquela pessoa que ligou para ele do outro lado. Previdente, ele já treinara procedimentos de evacuação com toda a empresa. Antes mesmo de a Torre Sul ser atingida, os 2.700 trabalhadores empregados da Morgan Stanley estavam saindo pelas escadas. Eles estavam assustados e precisavam descer nada mais nada menos que 44 andares. Rescorla voltou aos tempos de Vietnã e fez o que os soldados faziam quando marchavam em fila. Ele começou a cantar para acalmar as pessoas. Ao som da música, eles foram descendo. Quando o segundo avião chocou-se com a sua torre, às 9h03. Naquele momento, o Rescorla liga para sua esposa e diz as seguintes palavras: pare de chorar. Eu preciso tirar essas pessoas daqui. Se alguma coisa acontecer comigo, saiba que eu nunca fui tão feliz e que você foi a minha vida. Assim desliga o telefone. Quando todos saíram, Rescorla volta ao prédio e diz a um colega que estava junto com ele, ele diz assim: eu preciso me certificar de que ninguém ficou para trás. Às 9h59, a torre desabou e o seu corpo nunca foi encontrado. Guardem essa história para lembrar que 2.700 vidas foram salvas e voltaram para casa por causa de algo que um homem fez por elas, que elas não conseguiam fazer por elas mesmas, tamanho desespero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi isso que Cristo fez por nós. Foi por causa do que Cristo fez por você que você vai poder voltar para o lar docilar, para a sua casa eterna. Só voltaremos para casa porque um homem morreu para que você não morresse eternamente. Agora imagine como estas 2.700, se elas estiverem vivas junto com os seus familiares, imagine como essas famílias passaram o dia de ontem, talvez lembrando desse grande homem que deu a vida para que elas tivessem vida. Eu quero emendar exatamente essa perspectiva na ceia do Senhor. Sabe por quê? Lembra do que Jesus falou, Paulo falou? Ele disse assim:
Coma do pão, beba do cálice. Faça isto todas as vezes em memória de mim. Não é o rescorla que não chega nem aos pés. O que o rescorla fez tem uma implicação temporária. O que Jesus fez tem uma implicação eterna. No quadro da sua vida e das suas memórias, só um deve ocupar um lugar de grande destaque. Aquele que se entregou, que morreu, para que você pudesse colocar um pão, um vinho na boca, lembrar dele e ter o coração encharcado de gratidão, porque foi ele que possibilitou você retornar para casa. E é com isso no coração que eu já queria convidar o grupo de louvor para cá.